E aí, pessoal, vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo. A gente estava trabalhando as contas e a gente primeiro viu a avaliação das contas do ativo e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a avaliação das contas do passivo. Então, só recapitulando aqui essa estrutura do nosso balanço patrimonial, atendendo às legislações contábeis. Então, a gente já estudou tudo isso aqui do nosso ativo, circulante, não circulante. Agora a gente vai vir aqui para o nosso passivo. Vamos ver tudo que tem dentro, tudo não, né? A gente vai ver as principais contas que tem dentro do circulante, depois as principais dentro do não circulante e as principais dentro do patrimônio líquido. Então, semelhante ao que aconteceu lá quando a gente fez o estudo das contas do ativo, vai acontecer aqui também. Tem contas que a gente já trabalhou bastante com elas e a gente só vai ver alguns detalhes. E tem algumas contas novas que a gente ainda não trabalhou com elas e aí vai ser novidade entender a aplicabilidade dessas contas. Aí vamos lá, vamos começar pelos ativos ou pelos passivos circulantes. Dentro do passivo circulante são essas as contas que a gente vai estar estudando. Empréstimos e financiamentos, a gente já trabalhou bastante com elas, então a gente vai só relembrar o que significa e ver alguns detalhes. Títulos descontados vai ser uma conta nova, a gente não trabalhou com ela ainda. Fornecedores, é uma conta que a gente trabalhou bastante, então a gente só vai ver alguns detalhes a mais. Salários e encargos a pagar, eu não lembro se a gente já trabalhou com ela, mas acredito que vai ser uma novidade. Tributo sobre mercadoria. A gente comentou já parcialmente sobre ICMS, IPI, a recolher e tudo mais. A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa conta. Os tributos sobre o lucro, a gente não trabalhou, então vai ser tudo novidade. Adiantamento de clientes, a gente também, acho que a gente viu um exemplo só. Então, a gente vai recapitular o que é e ver alguns detalhes e dividendos e lucros a distribuir. É uma novidade, a gente não trabalhou com essa conta ainda. Então, tudo isso está dentro do nosso passivo circulante e a gente vai começar a conversar sobre isso aí agora. Aí, sobre empréstimos e financiamentos, a gente trabalhou bastante com essa conta, pelo menos com a conta de empréstimo. E aí é bem simples, não tem grandes novidades. Então, registram as obrigações da entidade junto a instituições financeiras do país ou do exterior, cujos recursos são destinados para financiar imobilizações ou para capital de giro. Então, é justamente a gente pegar capital de terceiro emprestado, seja para usar como capital de giro ou para financiar aí, questões de mobilização, de compra de terreno, construção de prédio, construção de linha de produção e por aí vai. Em geral, são firmados por contratos que estabelecem o seu valor, forma e época de liberação, encargos incidentes desse contrato, forma de pagamento, garantias e outras cláusulas contratuais. Ou seja, sempre eles vão estar aí sendo representados por contratos, e esses contratos vão ter todas as informações necessárias sobre eles. Os empréstimos, eles tratam da concessão do crédito em espécie, em dinheiro de fato, enquanto que os financiamentos representam um crédito vinculado à aquisição de determinado bem. Então, são como a gente utiliza essas palavras no nosso cotidiano. A gente fala empréstimo quando a gente pega de fato esse crédito em espécie. E a gente diz que é financiamento quando a gente pega um bem e a gente financia para pagar posteriormente. Então, a lógica é bem semelhante à que a gente tem no nosso dia a dia mesmo. E aí, o registro contábil ele deve ser efetuado quando a empresa recebeu os recursos, que em geral coincide com a data do contrato. Então, eu só posso registrar de fato o empréstimo ou o financiamento quando a gente recebe de fato esses recursos. Os valores obtidos com empréstimo ou financiamento deverão ser avaliados calculando os juros já incorridos até a data do encerramento do balanço. Ou seja, quando a gente for encerrar o balanço, os valores desse empréstimo que corresponderem a esse período, a gente vai ter que estar registrando,
sobretudo também os juros. Todos os juros que for decorrente ao período que a gente está fazendo o fechamento contábil, eles têm que ser lançados até essa data do encerramento do balanço. E aí, semelhante à coisa que a gente já viu, quando os juros eles são receitas, quando é um direito nosso, aqui também vai acontecer. Eu só vou lançar eles como despesa quando de fato já incorreu o tempo deles serem pagos. Por exemplo, se a gente pegou um empréstimo e esse empréstimo ele é para 2 anos. Estou fechando o balanço do primeiro ano, eu só vou registrar como despesa os juros incorridos nesse primeiro ano. Os juros que são do segundo ano, bem como os pagamentos desse empréstimo no segundo ano, eles só vão entrar como despesa no segundo ano, que é o momento onde incorre a despesa de fato. O cálculo dos juros se fará proporcionalmente desde a data da obtenção do empréstimo ou o último valor de juros pagos, ou seja, eu vou calcular esses juros proporcional desde da data que eu peguei o empréstimo ou, caso eu já tenha pago parte desse empréstimo, eu vou começar a calcular proporcionalmente a partir do último valor que já foi pago, até a data do encerramento. Então, a gente vai pegar o intervalo de tempo exatamente referente àquele que o balanço vai abranger e calcular os juros proporcionalmente àquele intervalo de tempo. Caso haja cláusula de variação monetária ou cambial, elas deverão ser calculadas e contabilizadas como despesa até a data do encerramento do balanço. Então, já vimos algo semelhante também, caso haja essa variação monetária, seja valorizando ou desvalorizando, e cambial na mesma perspectiva, valorizando ou desvalorizando. Se a gente perder dinheiro, se for desvalorizada, ela vai ser contabilizada ali como uma despesa financeira. Os valores obtidos dos juros e dessas variações monetárias, eles vão ser, a que eu acabei de dizer, contabilizados aqui como despesa financeira. Quando os encargos financeiros são descontados antecipadamente, sendo recebido somente o valor líquido do empréstimo, a empresa deve registrar o valor recebido em bancos, o valor total do empréstimo no passivo, na conta empréstimo, e os encargos financeiros antecipados eles devem ser debitados em uma conta encargos financeiros a transcorrer, que também é uma conta do nosso passivo, só que diz que eles vão ser aqui, ó, debitados. Como é que eles vão ser debitados se é uma conta do passivo? É porque isso é uma conta redutora do nosso passivo. Como é que isso aí vai acontecer? Percebam a seguinte lógica. Vamos supor que você pegou 10 mil reais, um empréstimo, e 1.000 reais vai ser de juros, e esse juros já é descontado automaticamente desse valor. Você só vai receber 9 mil. Então, você vai debitar no banco, é o que está sendo dito aqui, ó. A empresa ela deve registrar no banco o valor recebido, então a gente debita em banco os 9 mil. Deixa eu ver. Aí o valor total do empréstimo eu vou colocar em encargos financeiros. Então a gente vai lá acreditar no nosso passivo na conta empréstimos o valor total, que foi 10 mil. E aí veja que tem um desequilíbrio nesses lançamentos. E aí para equilibrar, vai ser debitado nessa conta encargos financeiros a transcorrer, que é uma conta redutora do nosso passivo, ela vai estar como redutora da conta empréstimos, o valor que foi de juros. Então, esses seriam aí os lançamentos corretos, sempre que a gente se deparar com encargos financeiros aqui, ó, que eles são descontados antecipadamente, que no ato do empréstimo eles já são automaticamente pagos, ou seja, descontados. E aí vamos partir, já que a gente estava conversando de empréstimos e financiamentos, vamos partir agora para outra conta, que é o que a gente chama de títulos descontados. O que é que seria isso? O título descontado é uma operação financeira em que a empresa entrega determinadas duplicatas para o banco e este antecipa o valor em conta corrente, cobrando juros. Como é isso? Vamos supor que a empresa vendeu para o cliente mercadoria e o cliente pagou com essas duplicatas. E essa duplicata ela vence daqui a um mês. Só que a empresa está precisando do dinheiro hoje. O que é que ela faz? Ela entrega essa duplicata ao banco e pega o dinheiro hoje. Só que ela pega esse dinheiro já
um valor reduzido do valor da duplicata, porque obviamente o banco vai fazer o quê? Cobrar juros por esse antecipamento, por estar dando o valor da duplicata antes do pagamento, antes da data do pagamento devido. E aí, embora a propriedade dos títulos negociados ela seja transferida para a instituição, ou seja, embora a propriedade daquele título passe a ser do banco, a empresa ela continua sendo responsável pelo pagamento dos mesmos em caso de não liquidação do devedor. Então, continua sendo uma obrigação da empresa arcar com aquele valor caso o cliente não pague as duplicatas. Então, é por isso que existe essa conta de títulos descontados, ela é uma conta do nosso passivo, porque ela representa uma obrigação da empresa em arcar com aquela responsabilidade, caso o cliente que pegou a mercadoria não pague. Então, é como se fosse o seguinte, ó, a gente vende aqui a prazo para esse camarada, ele entrega uma nota para a empresa. E aí essa empresa passa adiante essa nota para o banco e pega o dinheiro com valor menor. Caso esse camarada não pague ao banco, quem vai ter que arcar com essa responsabilidade vai ser a empresa. Então é por isso que segue sendo uma obrigação da empresa e segue sendo uma conta do nosso passivo. Então, o valor das duplicatas descontadas, elas devem ser aqui, ó, registradas no passivo circulante e na conta títulos descontados. Então, é exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Segue sendo uma obrigação nossa arcar com aquela dívida caso o cliente não pague as duplicatas. E aí, como seria esse lançamento contábil? No momento da operação do desconto com a instituição financeira, ou seja, quando você pega aquela duplicata e vai lá fazer essa troca com o banco e passar essa duplicata para ele. Vai ser um débito em conta corrente do valor que vai entrar na sua conta, que você está resgatando aquele valor antes. Um débito em encargos financeiros a transcorrer, que aí isso aqui diz respeito a questões que a gente ainda vai ter que arcar com elas, então encargos financeiros que eles vão vir a transcorrer, eles não transcorreram ainda. E um crédito em títulos descontados, que é lá no nosso passivo, a gente vai criar essa conta títulos descontados para a gente ter a responsabilidade, a ciência que a gente vai ter que arcar com aquilo ali caso o cliente não arque. E esse débito em encargos financeiros a transcorrer é justamente uma redutora, lembra que a gente viu agora há pouco? Ela vai ser uma redutora no nosso passivo, porque são juros que a gente teve que pagar devido à transação com o banco para pegar o valor dessa duplicata antes do momento de fato de recebê-la. Então, vamos supor aqui valores que vai ser mais fácil. Vamos supor que essa duplicata, vou supor valores bem simples, fosse de R$ 2.000 e aí o banco pegou R$ 200 para ele. Então, vai entrar na minha conta corrente 1.800. R$ 200 são encargos financeiros a transcorrer. No momento do pagamento dessa duplicata é que eu lanço ele de fato como despesa, porque ainda vai incorrer essa despesa. E os títulos descontados, que é a minha responsabilidade caso o cliente não pague, segue sendo os 2.000, que era o valor total da duplicata. Quando da liquidação do título, ou seja, quando chegar o momento que o cliente iria pagar essa duplicata, o que é que acontece? Existe um débito em títulos descontados e esse débito vai ser dos 2.000, porque eu não vou ter mais nenhuma obrigação, o cliente já pagou essa duplicata, então vou zerar essa conta. Um débito em despesas financeiras, ou seja, esses encargos que a gente tinha aqui a transcorrer, eles de fato acontecem. Então, vou ter a despesa que eu paguei de juros para receber esse valor antes de R$ 200. Crédito em encargos financeiros a transcorrer, porque agora eles já aconteceram, então eu tenho que zerar essa conta. E os clientes pagaram a dívida que eles tinham comigo, que era uma duplicata aí de R$ 2.000. Então, crédito de R$ 2.000 lá nos clientes, na conta clientes, que era uma conta do meu ativo, um direito meu. E a gente faz todos os lançamentos aí para essas situações onde a gente envolve títulos descontados. Então, vão ser situações onde você tem uma duplicata que o cliente lhe entregou
Então, era um direito seu, isso é um ativo, e você precisa do dinheiro antes, faz essa troca com o banco. Então, você recebe o dinheiro, mas você passa a ter uma obrigação com o banco, porque se o cliente não pagar, você vai ter que pagar. E aí, os lançamentos contábeis são esse aí que eu acabei de demonstrar para vocês. Aí, vamos aí agora para a conta fornecedores. A gente já usou também bastante. Aí, representa os saldos a pagar correspondentes à conta de matéria-prima, bens, mercadorias e insumos em geral. Então, tudo que normalmente a gente vai fazer uso aí na nossa produção, a gente deve estar lançando lá chamando de fornecedores. Devem ser incluídos juros, multas e outras obrigações contratuais, sendo corrigido até a data do encerramento do balanço e contabilizados como despesa. Então, já conversei com vocês sobre isso lá na situação quando é o inverso, quando é a conta de cliente e o cliente paga juros e tem que ser contabilizado como receita. A mesma coisa aqui. Se a gente comprou a prazo, a gente vai ter que pagar juros por isso, e os juros eles não podem compor o custo dessa mercadoria. Então, para igualar isso, eles têm que ser lançados aí como despesas. Salários e encargos a pagar. O que é que seria isso? Tratam-se de obrigações com funcionários a serem pagas no exercício subsequente. Isso é muito comum de acontecer. Normalmente, quando a gente está trabalhando, a gente trabalha o período mensal, e a gente recebe até o próximo quinto dia útil do mês. Isso é muito comum de acontecer. E aí a despesa do pagamento dos salários desse período que está sendo vigente, ela tem que ser lançada como despesa. Por exemplo, vamos supor que a gente tá em maio. Estamos trabalhando maio. A despesa que a empresa vai pagar do salário referente ao trabalho de maio, ela tem que ser lançada no balanço no mês de maio. Só que aí a gente só vai receber esse dinheiro lá até o dia quinto útil do próximo mês. Como é que faz esse lançamento? Se eu tenho que lançar a despesa hoje, nesse mês. Então, eu vou lançar a despesa com salário. Como eu não paguei ainda, eu não tenho a contrapartida saindo do banco, saindo do caixa. Então, essa contrapartida vai nessa conta aí, salários e encargos a pagar. Eu registro que a despesa já aconteceu e que eles vão ser pagos no exercício seguinte. Então, são valores correspondentes aos salários, participação nos resultados, hora extra, férias a pagar, adicionais, prêmios e qualquer outra verba de natureza trabalhista se enquadra aí nessa continha. E aí, no próximo balanço, no próximo exercício, próximo mês, por exemplo, o que é que acontece? Vamos supor que chegou o dia 5, que é o momento de pagar esses salários. Vai ser pago o salário, então vai sair do banco, vamos supor. Então, crédito em banco. E eu debito nessa conta salários, que vai estar lá no meu passivo. Debito em conta salário e credito em banco. Então, esses seriam os dois lançamentos. No momento que a despesa incorre, eu lanço como despesa e lanço como salários e encargos a pagar, porque eu tenho a obrigação de pagar isso. Depois eu debito esses salários e encargos a pagar, porque eu estou pagando, e eu credito em banco, porque está saindo o dinheiro do meu banco. Quando a remuneração das férias e dos encargos sociais incidentes forem pagos antes do período de gozação das férias, agora é o inverso. Eu estou pagando antes do período de ocorrência daquela despesa. Se faz necessário criar essa conta de provisão para férias. Então, a lógica agora seria o inverso. Eu não posso lançar como despesa porque ainda não incorreu a despesa. Então, vai sair o dinheiro da minha caixa, do meu banco, o que for, e em contrapartida eu não posso registrar a despesa. Então, eu registro como provisão para as férias. Depois é que eu posso registrar no momento de despesa. Então, tem aqui o exemplozinho de como a gente vai fazer esses lançamentos, seria a situação das férias. Então, a provisão para pagamento de férias dos empregados deve ser contabilizada de acordo com esse princípio da competência. A gente ainda vai estudar os princípios contábeis, mas já adiantando para vocês, esse princípio da competência é exatamente isso que eu estava mencionando. A despesa, ela só pode ser registrada como despesa de fato na nossa conta de resultado quando da incorrência dela.
Então, se eu vou pagar o salário do mês que está sendo trabalhado, nesse mês eu lanço essa despesa como despesa. Se eu vou pagar as férias do funcionário, essas férias ele só vai gozar no próximo mês, nesse mês que eu pago essas férias, eu não posso lançar como despesa. Eu lanço como provisão de férias e eu só lanço como despesa em conta de resultado no período proveniente onde as férias estão acontecendo. Então, é só um detalhe aí que a gente tem que se atentar de acordo com esse princípio da competência. Então, aqui, ó, a gente teria um débito em provisão de férias e um crédito em banco. Quando da ocorrência das férias de fato, aí a gente vai ter um débito lá nas nossas contas de resultado, e esse débito pode ser na conta de custos para pagamento de funcionários que trabalhem na hora da produção, ou em despesas operacionais para pagamento de férias do pessoal que não trabalha nessa área da produção, que é mais administrativo, setor de marketing, contábil, por aí vai. E, uma vez que eu lancei a despesa, eu credito lá na conta provisão de férias para zerar essa continha. Então, são só lançamentos, tanto essa provisão de férias como os salários em caso a pagar, são lançamentos que a gente faz, que eles são necessários sempre que a gente se deparar com essa situação da necessidade de lançar a despesa no momento de incorrência exato dessa despesa. Agora vamos falar sobre os tributos sobre mercadoria, que é justamente tudo de imposto que a empresa tem que arcar sobre as mercadorias vendidas. Então, são obrigações da pessoa jurídica relativas a imposto, taxa e contribuições. São considerados tributos sobre mercadoria aqueles que incidem sobre as vendas. Então, os mais comuns vão ser IPI, ICMS, PIS e COFINS a recolher, ou seja, que a gente tem essa responsabilidade de pagar, por isso que eles são registrados lá no nosso passivo. Os impostos incidentes sobre vendas, eles devem ser deduzidos da receita bruta na determinação da receita líquida das vendas serem lançados no passivo. O que é que está sendo dito aí? Quando a gente tem a receita bruta, por exemplo, vamos supor que a receita bruta seja R$ 10.000. Dessa receita bruta, eu não posso lançar ela inteira como receita, porque eu vou ter a responsabilidade de, em cima dela, pagar os impostos que são incidentes desse valor. Então, desse valor aqui, está sendo dito que eu tenho que reduzir os impostos. Aí vamos supor que fosse R$ 500 de imposto. Esses R$ 500 eu não vou lançar como receita. Eu vou lançar no meu passivo como impostos a serem recolhidos. Por que eu não vou lançar como uma despesa com imposto já? Porque eu só posso lançar como despesa de imposto quando eu pagar de fato esses impostos. Então, que é o momento onde ocorre a despesa. Enquanto isso não ocorre, eu vou colocando nessa conta que se chama tributo sobre mercadorias, que é justamente os impostos a recolher, os impostos que eu vou recolhendo dessas minhas notas fiscais. E aí, semelhantemente, a gente tem os tributos sobre o lucro. Vamos tratar de imposto também, porém agora não mais imposto sobre as mercadorias, vai ser imposto diretamente sobre o lucro. Então, trata-se do valor correspondente ao saldo a pagar das provisões de imposto e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a gente não paga imposto de renda de pessoa física, quem tem que quitar com isso? Semelhantemente, as empresas têm que pagar o imposto de renda de pessoa jurídica. Então, esse é um dos principais tributos aí sobre lucros. Então, são os tributos sobre os resultados decorrentes das operações em determinado período de tempo. Então, a gente recolhe eles, lança nessa continha do nosso passivo de tributos sobre o lucro, porque isso é uma obrigação que a gente tem que quitar financeiramente. Os mais comuns é imposto de renda das pessoas jurídicas, IRPJ, e a contribuição social sobre o lucro líquido. São os dois principais. Outra conta que a gente tem também no passivo circulante, adiantamento de clientes. A gente viu algo muito semelhante quando a gente comentou sobre adiantamento a fornecedores. Só que aqui vai ser a lógica contrária. Adiantamento de clientes
vai acontecer quando o cliente já pagou para a gente e a gente não entregou a mercadoria ainda. Então, a gente tem uma dívida com esse cliente, a gente tem uma obrigação com esse cliente de entregar essa mercadoria. E isso é registrado nessa conta adiantamento de clientes. Então, por vezes, as empresas podem receber de seus clientes valores a título de adiantamento, pagamentos seja por bens ou serviços, que vão ser entregues posteriormente. Esses valores recebidos eles devem ser registrados em adiantamento de clientes e serão baixados quando a mercadoria for de fato entregue ou o serviço for prestado. Então, no momento que essa mercadoria for entregue, a gente faz todos os lançamentos de receita, de despesa, de saída do estoque, de pagamento do cliente, todos os lançamentos convencionais. Antes dessa mercadoria ser entregue, a gente vai registrar o adiantamento de clientes e não a receita. A gente não pode registrar a receita antes da receita propriamente acontecer. E essa receita, ela propriamente acontece no ato da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço. Enquanto a receita não acontecer, o dinheiro vai entrar em caixa, porque o cliente me adiantou, e em contrapartida, no nosso passivo, a gente lança o adiantamento de cliente, que é uma obrigação que a gente tem para com eles. Aí aqui tem os lançamentos constáveis, de como a gente faria um exemplo. Então, recebimento antecipado. Se eu recebi, o cliente já me pagou, então vou debitar em caixa ou no banco, dependendo da forma que ele pagou, e eu credito lá no meu passivo na conta adiantamento a cliente. No ato da entrega da mercadoria, eu debito o adiantamento a cliente, porque eu não vou ter mais nenhuma obrigação com ele, eu já entreguei. E aí agora sim eu posso registrar esse valor que foi pago como uma receita de vendas. Porque semelhantemente à despesa, a receita ela só pode ser registrada no seu ato de ocorrência. Aí vamos lá, outra continha aí que a gente tem. Dividendos ou lucros a distribuir. O que é que seria isso? É uma parcela da lucratividade que ela é destinada ao investidor, como forma de remuneração. Se o investidor está investindo, a gente tem que remunerar ele pelo esse capital investido. E aí, essa lucratividade que é destinada, ela pode ser chamada de dividendos ou de lucros. A única diferença vai ser a que tipo de empresa, instituição está sendo tratado. Quando se tratar de sociedades anônimas, a gente vai chamar de dividendos. Quando se tratar de sociedades limitadas, a gente vai chamar de lucro. Mas a lógica é exatamente a mesma, só são nomenclaturas que mudam de acordo com o tipo de instituição que você está tratando. E aí, quando a gente fala de sociedades anônimas, existe uma obrigatoriedade, que é o que está sendo dito aqui, de pelo menos 25% do lucro acumulado ser destinado aí ao investidor. Então, pelo menos 25% tem que ser colocado nessa conta aí de dividendos ou lucros a distribuir. Já nas sociedades limitadas, não existe uma obrigatoriedade, isso vai ser acordado entre eles, de quanto por cento vai ser destinado a cada um dos membros, e aí cada um recebe, na verdade, de quantos por cento do total do lucro acumulado vai ser indicado para ser distribuído para eles, e a distribuição se dá proporcional à cota que cada um tem. Então, dependendo da ação de cada um, se um tem 50%, o outro 25%, o outro 25%, a distribuição desse lucro vai estar seguindo essa mesma proporção. O valor da compensação é calculado proporcionalmente ao capital integralizado pelo investidor e de acordo com o lucro da companhia ao final do exercício, que é exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. E como se faz os lançamentos, a gente debita da conta lucros acumulados, então a gente vai tirar dela e a gente vai creditar nessa conta de dividendos ou lucros a distribuir. No momento que eles forem distribuídos, aí eles saem dessa conta e a gente lança nas contas de exercício. Aí a gente finalizou essas continhas que a gente tem como principais contas. Existem mais contas, só que primeiro que não é nossa intenção, porque a gente está tendo aqui uma visão geral da contabilidade.
ver todas as contas em detalhes cabe mais ao contador do que a gente, mas ter essa ciência das principais contas é de nosso interesse para a gente saber interpretar aí, se a gente se deparar com um balanço patrimonial. Aí vamos agora para as contas do não circulante. Nessas contas do não circulante, a gente vai ter empréstimos e financiamentos, não tem mais nenhuma novidade sobre eles. É exatamente tudo que a gente acabou de ver sobre empréstimos e financiamentos no ativo circulante. Só que, no passivo, não, no passivo circulante, esse nome aqui está errado, é para ser passivo. Então, os empréstimos e financiamento é o que a gente acabou de ver no passivo circulante, só que aqui no passivo não circulante vão ser os empréstimos e financiamentos com mais de um ano a vencer da data do balanço. A gente vai entender agora o que é tributos refinanciados, que é meio que a mesma lógica de títulos refinanciados, mas quando se trata de tributos, a gente está falando de impostos. A gente vai ver esses mútuos de empresas relacionadas, que a gente ainda não, também vai ser uma novidade. Provisões contingentes também é uma novidade e receitas menos despesas diferidas também é uma novidade. Então, aqui em ativo circulante a gente vai ter algumas continhas novas, em passivo circulante, desculpa. A gente vai ter algumas continhas novas para estar tomando conhecimento delas. Aí vamos falar desses tributos refinanciados. O que é que seriam eles? São esses valores originais de tributos não pagos no vencimento, cujos valores foram renegociados. Então, acontece muito das empresas não quitarem com o pagamento na data certa dos impostos, taxas, todo esse quesito dos tributos. E aí o governo dá essa oportunidade desses valores serem renegociados. Obviamente com quitação aí de alguma multa, de alguns juros, por aí vai. Então, desde 2000, ao longo dos anos, o governo federal instituiu vários programas de parcelamento ou refinanciamento dessas dívidas tributárias, que é comumente chamado de refis. Eu não vou entrar em detalhe porque não é algo que seja cabível para a gente, que seja interessante para a gente, mas é só para vocês terem a ciência de que isso aconteceu e que quando a gente registra isso lá no nosso balanço patrimonial, a gente vai registrar lá no ativo não circulante, porque aí ele está para mais de um ano já, em tributos refinanciados. Aí como é que a gente faz esse lançamento? A gente vai debitar da nossa conta tributos a recolher, que ela é uma conta do nosso passivo circulante. Então, tributos a recolher são tributos que a gente tem que pagar e a gente não pagou, eles estão lá como dívida ainda. Só como eu renegociei, eu vou tirar eles dessa conta da dívida e lançar nessa outra conta que a gente chama de tributos refinanciados. E aí, nesse meio termo, como eu disse a vocês, vai incorrer juros, multas, algo nessa perspectiva, e isso vai ser lançado como despesas financeiras. O que é que seria esse mútuo de empresas relacionadas? Nada mais é do que um empréstimo em dinheiro feito entre sociedades que têm ligação entre si ou entre a sociedade e algum outro sócio de pessoa física. Ou seja, é empréstimo que, entre aspas, acontece em casa. E a empresa que toma esse dinheiro emprestado, ela vai creditar em contrapartida ao valor recebido, porque ela vai receber um valor, então ela vai ter um débito em banco ou em caixa, e em contrapartida ela vai lançar no passivo dela a conta, porque ela pegou emprestado e agora ela tem uma obrigação a quitar. Então ela vai lançar no passivo circulante, no caso de não haver uma data prevista para liquidação. Então, se não foi acordada uma data prevista para liquidação, ela lança no passivo circulante, porque o ideal, já que ela está pegando um empréstimo com uma empresa relacionada, é que ela quite aquilo lá o quão antes, e o ideal é que seja menos de um ano antes. E no passivo circulante, no caso dessa data prevista para liquidação, se é após o término do exercício social seguinte, que é após um ano. Então, se foi pré-acordado, que era para ser pago após um ano, lança diretamente no não circulante. Se não houve uma data de pré-acordo,
lança no passivo circulante, porque o ideal é que ela pague o quanto antes. E os encargos financeiros devem ser reconhecidos como despesas. Os encargos financeiros vão ser os juros incorridos desse empréstimo. Então, vai ser lançado como despesa financeira, observando o princípio da competência. Mais uma vez, só vou lançar essas despesas quando de fato elas forem incorrendo. E aí aqui tem despesa em parênteses receita, porque a empresa que fez o empréstimo, concedeu o empréstimo, aquilo que é despesa para quem está pagando, vai ser receita para quem está recebendo. A nossa outra continha que a gente tem são as provisões contingentes. O que é que seria isso? O que é uma contingência? É justamente algo que a gente não tem como prever. É algo que vai estar fora do nosso controle. Então, a contingência ela é uma condição ou situação cujo resultado final, seja ele favorável ou desfavorável, depende de eventos futuros incertos. Não tem como a gente prever com certa precisão. E aí as estimativas de contingência elas são determinadas pelo julgamento da administração da companhia baseado em estudos e pareceres técnicos. Então, é feito todo um estudo, é feito toda uma análise já de ocorrências passadas e em cima disso se faz essa provisão, que é na verdade uma previsão de um determinado valor que você tem que se preparar para questões futuras que podem vir a ocorrer. E aí é óbvio que a gente se prepara para as contingências desfavoráveis, porque o que for favorável é dinheiro a mais que está entrando, então ótimo, eu não tenho que me preparar para isso. O que eu tenho que me preparar e fazer provisões, fazer previsões, é justamente aquilo que é desfavorável, porque eu tenho que me preparar para ter um determinado valor, um capital para arcar com isso. E aí essa perda contingente, ela deve ser provisionada sempre que for provável que eventos futuros e ou a experiência passada venham a confirmar a diminuição do valor de realização ou de recuperação de um ativo ou de existência de um passivo. Ou seja, a gente tem que fazer essa previsão, quando se diz provisionada, ela ser prevista, ela ser estimada. Quando você, de acordo com os estudos, com o passado da empresa ou com o momento do mercado naquele momento, por aí vai, você perceba que algum ativo seu ele possa perder valor, é o que está sendo dito aí. Você vai precisar usar dinheiro para a recuperação de um ativo seu, ou esse ativo perdeu valor, ou simplesmente a existência de um passivo, que é a existência de uma dívida que ela pode vir a acontecer. E aí a perda puder também ser razoavelmente estimada. Caso o montante não possa ser razoavelmente estimado, toda e qualquer informação tem que ser divulgada em nota explicativa. Então, se não tiver como a gente estimar de fato o valor dessa contingência, a gente tem que colocar lá um valor que a gente suponha que vai ser necessário e explica tudo isso em nota explicativa agregada lá ao balanço. Os passivos contingentes são, em sua maioria, no caso das empresas, causas trabalhistas, cíveis, tributárias e ambientais. Então, é um valor, a grosso modo, que a empresa se prepara para deixar aí para lidar com tudo que vem pela frente. Então, é muito comum as empresas se deparem com causa trabalhista, a quantidade de funcionários que saem e botam na justiça, causa ambiental também, que elas acabam infringindo leis ambientais e aí depois vem essa multa para pagar. Então, tudo isso tem que ser registrado contabilmente. E por que isso é uma conta do passivo não circulante? Porque isso aí é um valor que você vai meio que registrar, que você tem essa obrigação, porque você não tem como prever com certeza se ela vai existir ou não, mas existe a possibilidade, então você já registra como uma obrigação que você vai ter que arcar. E como você não sabe quando isso vai acontecer, você lança no não circulante, porque aí não tem um prazo. E aí o lançamento que a gente teria vai ser um débito em variação patrimonial diminutiva, que é VPD. Então, eu vou lançar lá diminuindo o meu patrimônio líquido, ela vai ser uma conta diminutiva. E um crédito em provisões contingentes no nosso passivo não circulante.
E aí, acho que a última conta do nosso não circulante é a conta chamada despesas menos receitas diferida. O que é que seria isso? Esse era um grupo de contas que era chamado de resultados de exercício futuro. Só que aí, a partir de 2009, teve uma nova lei que passou a ser chamada de receitas diferidas, deduzidas das despesas diferidas. Mas, a grosso modo, é exatamente isso. Vai ser a gente fazer o lançamento de receitas e despesas que ainda vão acontecer. E aí, a gente já coloca uma menos a outra, por isso que esse de receita menos despesas diferidas. E elas vão ser uma conta do nosso passivo. Eu não vou lançar como contas de resultados, porque como eu disse a vocês, receita e despesa só pode ser lançado na nossa conta de resultado no momento de sua incorrência. Então, se eu vou ter uma receita ou despesa referente a questões futuras, elas não aconteceram ainda. A gente não pode fazer esse lançamento lá nas contas de resultado. Então, a gente tem que fazer o lançamento aí nas nossas continhas do nosso passivo não circulante. E aí, o que é que seriam essas receitas diferidas? São receitas recebidas antecipadamente que não têm mais possibilidade de retorno do recurso. Se atentem a esse detalhe, que ele é muito importante. Se for uma receita que ela tem a possibilidade de retorno do recurso, ela não pode ser registrada como receita diferida, porque uma vez registrado nisso aí, você está dizendo que a empresa tem certeza absoluta que aquela receita faz parte dela. As possibilidades desse tipo de receita elas são bem raras, então é bem difícil você receber um valor e que esse valor ele não possa ser passível de devolução. E aí o exemplo clássico é justamente esses aluguéis recebidos da competência. Quando a gente paga o calção, que é o famoso calção, seja uma empresa, seja uma pessoa, mesmo que a gente desista de morar lá naquele prédio, já era. A gente perdeu aquele valor, então não tem possibilidade de retorno. Outro exemplo que vocês podem pensar é se o cliente ele pagou pela mercadoria. Por que que quando o cliente paga pela mercadoria, a gente lança lá em... Quando o cliente antecipou, esqueci o nomezinho, a gente vê a conta nesse instante. Deixa eu ver aqui. Adiantamento de clientes. Por que quando o cliente ele faz um pagamento, a gente lança em adiantamento em cliente e não nessa conta aqui agora de despesas e receitas diferidas? Porque aquele pagamento que o cliente fez, ele é passível de devolução. Por exemplo, se sua produção der errado, ou se você não atendeu o prazo que você acordou com esse cliente, e se o cliente ele tem uma semana perante ali para desistir da compra, então são N fatores que possibilitam que essa receita seja devolvida. Por isso que ela não pode ser lançada nessa conta receitas menos despesas diferidas. A gente só pode lançar aqui se existir uma cláusula contratual que garanta que não tem mais possibilidade de retorno daquele recurso. Caso isso aconteça, a gente pode lançar nessa continha aqui. Aí destes ainda são deduzidos os custos e as despesas incorrentes, correspondentes incorridos ou a incorrer. Então, semelhantemente como a gente lançou as receitas que elas ainda vão incorrer, a gente tem que deduzir, ou seja, a gente tem que reduzir as despesas que incorreram ou que vão incorrer provenientes da entrega dessa receita. Aqui a gente tem um exemplozinho para demonstrar como que seriam esses lançamentos contábeis. O registro é do aluguel de máquina recebido antecipadamente, cujo valor não será devolvido ao cliente porque foi uma citação no contrato de locação. Então, o dinheiro entrou em caixa, débito em caixa, só que eu não posso lançar isso como receita. Por que eu não posso lançar isso como receita? Porque a máquina não está com o cliente ainda. Então, não está ocorrendo de fato a receita ainda. Então, eu lanço como um crédito aqui em receitas diferidas, menos despesas diferidas, que é o pagamento antecipado de sair. Em contrapartida, a gente também vai ter aqui o segundo lançamento, que é o seguinte. Se eu vou emprestar não, né? Se eu vou alugar uma máquina, eu tenho que fazer essa máquina chegar no meu cliente. Então, eu vou ter despesa com frete. Então,
já vou lançar também as despesas que elas irão ocorrer. Então, vai ser um débito em receita diferida menos despesas diferidas, porque eu vou estar subtraindo desse valor, o valor que eu vou pagar do frete, e um crédito em caixa dessa despesa de frete, que vai sair do meu caixa. No momento onde eu fizer o empréstimo, não, eu fizer o aluguel dessa máquina ao cliente de fato, eu vou saber quanto que eu tive de receita quando eu retirar todas as despesas de frete e aí a gente pode finalmente creditar como uma receita de aluguel. Então, eu vou zerar minha conta de receitas diferidas e despesas diferidas, então vou fazer um débito nessa conta e vou creditar aqui como receita de aluguel, porque de fato foi feito o aluguel dessa máquina e agora a receita ela já pode ser registrada. Aí vamos para o último grupo, que é a avaliação dos passivos, que são os passivos não exigíveis, que são os passivos que ficam no nosso patrimônio líquido. Então, vamos lá, capital social, a gente usou muita coisa, é a conta mais utilizada do patrimônio líquido, então não vai ter grandes novidades sobre ela. Ações em tesouraria é uma novidade, a gente vai entender o que é ela e observe que ela é uma redutora do nosso patrimônio líquido. Reservas de capital também é novidade. Ajustes de avaliação patrimonial, novidade. Reserva de lucro, novidade. Essa aqui a gente trabalhou bastante, lucros ou prejuízos acumulados. E outros resultados abrangentes que não cabem nessas continhas aqui citadas. Então, o capital social ele é o elemento fundamental dessa formação do patrimônio líquido. São os valores dos investimentos iniciais para a formação do negócio que são entregues à empresa pelos seus sócios ou acionistas fundadores e eles são contabilizados aí nessa conta. A gente fez muito uso dessa continha. E aí, dentro dessa conta do capital social, existem algumas subcontas, só para vocês tomarem conhecimento, que é subdividir em capital de domiciliados no país, ou seja, de sócios acionistas do Brasil, capital de domiciliados do exterior, então sócios acionistas do exterior, e uma redutora de capital a realizar, que é o capital que ele foi subscrito, mas não foi integralizado ainda. Então, ele foi passado, quando se diz subscrito, ele foi passado no cartório, mas não foi integralizado, ou seja, não foi entregue, seja o bem ou o dinheiro à empresa ainda. Então, ela é um ajuste que, quando for de fato integralizado, ela para de existir. Aí, o que é essa segunda conta que a gente viu, de ações em tesouraria, que é uma conta redutora do nosso patrimônio líquido? Essas ações em tesouraria nada mais são do que as ações adquiridas pela própria companhia. Ou seja, a ação ela é uma ação da companhia, foi posta em mercado e tudo mais, e ela foi adquirida pela própria companhia. Mas isso só pode acontecer, essa questão da ação em tesouraria, sob 4 situações, porque de maneira geral, de regra geral, a companhia ela não pode estar negociando com suas próprias ações. Porque se ela pudesse fazer isso, ela tinha muita força para estar manipulando o mercado de ações, porque ela poderia comprar mais barato e armazenar para depois liberar e vender mais caro e por aí vai. Então, isso não é possível, exceto sob 4 situações, que são essas 4 situações que são descritas aqui, ó. Então, a primeira delas é operações de resgate, reembolso ou amortização dessas ações, ou seja, são situações de sócios que eles, em geral, eles estão abandonando, não querem mais fazer parte dessa empresa e aí eles têm que reembolsar, eles têm que devolver essas ações à empresa e eles têm que ser reembolsados. E o resgate também vai ser na mesma perspectiva. Quando um sócio ele não quer mais fazer parte, ele coloca lá, a empresa tem que resgatar de volta essa ação, ou a amortização dessas ações, quando essas ações elas já estão lá perdendo valor, estão meio que se dizimando, por assim dizer, contabilmente. Nessas situações, a empresa ela pode pegar de volta as suas ações. Recebimento por doações
é a segunda situação. Então, ela não está negociando, ela não está comprando. Alguém resolveu doar para a empresa ações de volta para si. E aí isso tem que ter o documento que comprove que foi uma doação, que não pode haver pagamento nenhum por essas ações, porque senão se configuraria como negociação convencional, isso não pode. Nas reduções de capital, que vai ser a situação onde houve a redução do capital daquele camarada e ele está querendo também trazer de volta essa ação para fazer parte da empresa, para ser meio que um bem da empresa. E quando a empresa possui saldo de reservas em seu patrimônio líquido, ele pode comprar essas ações para permanência em tesouraria ou para cancelamento dessas ações. Então, esses saldos em reservas são saldos específicos, positivos lá, e esses saldos em reservas são saldos que foram provenientes justamente dessas transações que não compõem as operações da empresa. Por exemplo, se um sócio antigo quer sair e devolver essa ação, e ele devolver essa ação no valor de R$ 100, por exemplo. Aí vai entrar um novo sócio e a empresa consegue vender para esse novo sócio essa mesma ação por 120. Então, houve R$ 20 aí de receita e essa receita não vai entrar como receita financeira nem como receita de vendas, porque não foram receitas provenientes das operações da empresa. Elas foram provenientes dessas transações de devolução e retorno das ações para o mercado e elas são registradas nesse saldo de reservas. Daqui a pouco a gente vai ver essa continha. Então, se a empresa tivesse valor nessa conta saldo de reservas, que foram valores provenientes justamente dessas questões das ações, elas podem comprar essas suas ações de volta sob essas duas únicas perspectivas, que é ter a permanência, ela não vai mais vender, ela vai ficar com aquele permanente, ou para cancelar aquela ação. Então, essas são as 4 possibilidades sob as quais uma empresa ela pode meio que negociar, que na verdade não são negociações normais, com as suas próprias ações. E aí, quando ela negocia e ela adquire de volta essas próprias ações, a gente não pode lançar como um bem no nosso ativo circulante, pois essa compra corresponde a uma devolução de capital aos acionistas e, portanto, deve ser tratada como redução do PL. Então, o que é que está acontecendo? A ação estava lá no mercado e se a gente tinha vendido ela, a gente tinha lucro não, né? A gente tinha um patrimônio líquido representando aquilo ali. Uma vez que a gente devolve ela aos acionistas, ela tem que ficar como uma conta redutora do nosso patrimônio líquido. Então, é por isso que a gente não pode lançar ela lá no nosso ativo como um bem. Ela vem como redutora do nosso PL. Por isso, se faz necessário a conta ações em tesouraria dentro do patrimônio líquido, sendo uma conta redutora do PL e atuando aí como uma retificadora. E à medida que as ações elas forem alienadas, ou seja, elas forem postas à venda novamente, tal operação gerará resultados positivos ou negativos que deverão ser registrados justamente nessa conta que eu disse a vocês, que é uma conta de reserva de capital. Cuidado para vocês não confundirem ações em geral com essas ações em tesouraria. Ações em geral que a gente tem de lucro e de prejuízo, a gente lança como receita financeira e como despesa financeira. Isso aqui são ações da própria empresa, a ação dela para com ela mesma. E aí não é transação mercadológica, então a gente tem que ter esse tratamento diferenciado. E aí vamos falar dessas contas de reservas, que é o que estava citado lá também. Então, envolve uma série de ganhos que a legislação fiscal e comercial brasileira entende que não deve transitar pela DRE, pois são eventuais e não fazem parte da operacionalidade. Então, o que eu estava explicando para vocês agora há pouco. São ganhos que não têm nada a ver com as operações da empresa e se diz que não é para ser lançado como receita e despesa, ou seja, não deve ir para nossas contas de resultado
consequentemente não deve ir para a nossa DRE. E a esses ganhos ou perdas, eles são contabilizados diretamente no nosso patrimônio líquido. Então, essas são contas redutoras, modificadoras, na verdade, do nosso patrimônio líquido, que são as contas de reserva. As principais vão ser reserva de lucro, reservas de reavaliação e ajuste de avaliação patrimonial e reservas de capital. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas. Aí a gente tem aí as reservas de capital, que vai ser exatamente aquilo que eu expliquei há bem pouco para vocês, que é o ágio na integralização de capital. O que é isso? É quando se tem venda de ações a novos acionistas onde haja excedente de capital, que é o exemplo que eu dei. A gente pega uma ação de um acionista antigo, que ele não quer mais, por R$100 e a gente vende por 120. Então, esses R$20 vão para essa reserva de capital e se chama ágio na integralização do capital. Outra situação que a gente registra nessa reserva de capital é a correção monetária do capital, que pela legislação fiscal brasileira até 95 deve-se corrigir todas as contas de patrimônio, inclusive o capital social. Então, o que estava registrado lá no capital social até 95 tem que fazer essa correção monetária e aí os aumentos ou diminuições são registrados nessa reserva de capital. E doações governamentais para investimentos, reservas de incentivos fiscais. O valor recebido pela empresa que não será devolvido para o governo deverá transitar da DRE para a reserva de incentivos fiscais. Ou seja, qualquer incentivo fiscal que a empresa tenha, que ela não precise devolver nenhum valor depois, ela vem aqui para reservas de capitais. Já aquele que vai ter que ser devolvido para o governo vai entrar como receita e despesa na nossa DRE normalmente. Então, incentivos fiscais, doações governamentais, por aí vai, nas quais não se tem a obrigatoriedade da empresa fazer a devolução daquele valor, vai ser registrado aí também em reservas de capital. A segunda conta de reservas, ajuste de avaliação patrimonial. Então, os valores que podem ser lançados nessa conta vão ser provenientes aí de duas possibilidades. Ajuste a valor de mercado dos instrumentos financeiros disponíveis para venda ou destinados à negociação e a variação cambial de investimentos de participação acionária em empresas no exterior. Então, basicamente isso aí vai ser lançado para mais ou para menos nessa conta de ajuste de avaliação patrimonial. Então, ela serve justamente para fazer esse ajuste do nosso patrimônio, para mais ou para menos. Como o valor do mercado pode oscilar, é o que eu acabei de falar para vocês, essa conta pode receber valores a crédito ou a débito. E a terceira reserva, que é a reserva de lucros, com seus lucros não distribuídos. Então, parte do lucro acumulado, ele vai ficar aí como sendo lucro não distribuído para ser uma reserva, caso a empresa precise se recuperar ou precise investir, por aí vai. Então, após a apuração do lucro e sua destinação primária para dividendos ou para lucro, dependendo do ramo da instituição, o restante do lucro ele pode ou não ser distribuído. Caso a diretoria ou a assembleia de acionistas decidirem pela manutenção desses lucros, eles vão ficar nessa reserva de lucros. Então, o que a gente tem lá de lucros acumulados, parte dele vai ser distribuído entre os acionistas e parte dele vai ser acordado de ficar como reserva de lucro. Por força de lei, alguns valores necessariamente não devem ser distribuídos. Então, é o que a gente chama de reservas compulsórias. Essas reservas compulsórias, elas vão ficar na reserva de lucro e é uma reserva legal de 5% que institucionalmente se diz que não pode ser distribuído, que é necessário para ficar nessa reserva de lucro caso a empresa venha a necessitar. E além dessa reserva legal de 5%, tem as reservas de reavaliação e de ajuste ao patrimônio líquido, que ela também vai ser uma reserva compulsória. Algumas outras reservas ficam a critério da empresa. Então, tem outras reservas que são reservas livres. Caso a empresa queira
queira registrar uma reserva para contingência, uma reserva de lucro para expansão, uma reserva de lucro para comprar um maquinário novo. Então, várias outras possibilidades, e aí isso vai estar mudando de empresa para empresa, eles podem estar fazendo reserva de lucro com outros propósitos. E a lucros ou prejuízos acumulados é a que a gente trabalhou bastante, então não tem grandes novidades sobre essa conta, evidencia as alterações ocorridas no patrimônio líquidos provenientes do lucro ou prejuízo. É obrigatória para as sociedades limitadas e outros tipos de empresas, conforme legislação aí do imposto de renda. Porque o imposto de renda o imposto de renda jurídico vai ser calculado em cima aí dessa conta de lucros ou prejuízos acumulados. E registra o lucro ou prejuízo daquele exercício que você acabou de realizar. E aí a gente finaliza nossas contas, nossas principais contas do passivo, já vimos nossas principais contas do ativo. Então, nessa aula a gente finaliza o estudo das nossas contas. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, anotem que a gente vai tirar na próxima aula, beleza?